Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras fazem nessa quarta-feira o grande jogo da rodada. Tanto o Palmeiras como o Flamengo vão querer ganhar o jogo, mas vive situações diferentes. O Flamengo, que veio de uma grande vitória se impondo dentro de casa contra o São Paulo, né? São Paulo naquela empolgação que sempre leva sorte contra o Flamengo, foi pegar o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo, depois do segundo gol, se impôs e dominou toda a partida. Palmeiras, em contrapartida, o que aconteceu? Palmeiras no Brasileirão ainda não aconteceu. E pelo frigir dos ovos, a gente não sabe nem que tipo de Palmeiras, que forma que o Palmeiras vai entrar em campo contra o Flamengo. Qual o sentido? Porque tem o time do Palmeiras na Libertadores que está voando, basicamente os mesmos jogadores, que é goleada atrás de goleada na Libertadores. No Brasileirão, o Palmeiras não é o que aconteceu, é o que não aconteceu. Esse é o mais importante. O Palmeiras no Brasileirão, uma derrota, um empate em 2 jogos. Não venceu ainda para o Palmeiras. O que para o Palmeiras, que entra em qualquer campeonato desde 2015 para cá com status de favorito para ser campeão, eu acho que é muito pouco. Muito pouco também pelo que foi apresentado, por todas as particularidades que aconteceu na partida, interferência da arbitragem, com VAR ou sem VAR, mas o que o Palmeiras produziu. Mas sim, tem explicação pelo que o Palmeiras produziu ou deixou de produzir. Vamos tentar explicar isso no vídeo de hoje e tentar ver quais os caminhos para o Palmeiras poder vencer o Flamengo. Porque sim, é possível. Se pegar até como exemplo o que o São Paulo deixou de fazer ou de se comportar contra o Flamengo, que quando estava empatado 1-1, o Flamengo deu aquele baque. Não esperava o São Paulo empatar. Fazendo meio que esse paralelo, o Palmeiras pode fazer a mesma coisa, mas só que dar um passo além. Pode tomar um gol do Flamengo? Pode, mas empate em seguida e ir além, não é que nem o São Paulo. Fez 1-0, ficou confortável. E um time inerte, sem o poder de ataque devido e sem marcação. Ficou um prato cheio para o Flamengo poder agir. Então, acho que é basicamente isso. Você pegando os exemplos do Palmeiras e até dos adversários do Flamengo. Como é que o Palmeiras deve agir contra o Flamengo? O que pode se agir também, né? Vamos contar que o Palmeiras vai entrar com o que tem de melhor, né? Do Everton até o Dudu, do goleiro ao ponta esquerda. O que o Palmeiras pode produzir? O que o Palmeiras tem que fazer para tentar sair vencedor? Que fácil não é. O Palmeiras, se for pegar, o Palmeiras não está bem no Brasileirão, mas tem 2 goleadas na Libertadores. E um pouquinho mais para trás, não sei nem muito, conquistou o título da Recopa contra o Atlético Paranaense, conseguiu ser campeão paulista num massacre contra o São Paulo, né? Então acho que o Palmeiras tem capacidade sim de poder vencer um Flamengo em situação adversa. Porque vai ser torcida única no Maracanã, a pressão vai ser total, né? Não vai ter aquele negócio lá a torcida adversária canta mais que a do Flamengo, que geralmente quando o Flamengo não está ganhando isso acontece, a torcida do Flamengo fica calada, dá para se ouvir a torcida adversária e no caso tudo está desenhado para o Flamengo sair vencedor. Mas é na adversidade que o Palmeiras se sobressai. O time armado por Abel Ferreira se sobressai nessas situações adversas. Muitas vezes quando o Palmeiras sai como favorito, o Palmeiras ou uma leve soberba, ou não encarar o adversário da forma devida, o Palmeiras se desconcentra, o Palmeiras se perde. Mas o Palmeiras em situação adversa, tal qual na Libertadores, contra o próprio Flamengo, que a torcida do Flamengo era maioria em Montevidéu, o Palmeiras saiu vencedor e um vencedor convincente. Aquela coisa que dominou o jogo. Depois do empate do Flamengo, quem lembra, naquela final, o Palmeiras deu aquela retraída, porque pensou que o baque ia ser forte, o Flamengo ia massacrar. Houve aquela trocação, não houve o massacre do Flamengo, como muitos esperavam. Foi para a Libertadores, dentro do espírito de Libertadores, foi para a prorrogação. Aí o Palmeiras saiu vencedor.
Então, o Palmeiras soube fazer a leitura da situação do jogo. Sabia que o Flamengo era melhor, como até hoje é melhor. Vou pegar time por time, pelo que se produz, Atlético Mineiro, Flamengo estão acima do Palmeiras. Eu acho que no futebol brasileiro, na primeira prateleira se encontra Palmeiras, Atlético e Flamengo. Mas os dois, dentro da mesma prateleira, estão acima do Palmeiras. Mas, não por isso, não quer dizer que o Palmeiras não possa vencer. O Palmeiras eliminou um Atlético Mineiro em 2 jogos, 2 empates. O regulamento favoreceu o Palmeiras, mas o Palmeiras fez o necessário para poder passar. Jogou fechado, jogou com inteligência, foi para cima na boa. Você acha que se o Palmeiras fosse na louca, assim, para cima do Atlético, iria passar do Atlético? Se o Palmeiras se abrisse tanto numa final em jogo único contra um Flamengo, ia vencer? Então, eu gosto muito de fazer paralelos quanto ao que se acontece. O que o Palmeiras não deve fazer contra um Flamengo? Pega o último jogo do Flamengo contra o São Paulo. Por que deram tanta liberdade para o Arrascaeta? Todo mundo, o Brasil, o mundo inteiro conhece o potencial do Arrascaeta. Por que cargas d'água o Rogério não colocou para poder marcar? Não, a jogada do Flamengo nasce com o Arrascaeta. Eu vou sufocar o Arrascaeta, vou matar o Flamengo ali. Normalmente acho que é o que o Abel está planejando. Foi o que o Flamengo tentou fazer contra o Palmeiras e o Abel matou o Flamengo na Libertadores. Quem assistiu o jogo da final da Libertadores lembra disso, viu o que aconteceu. O Abel já foi pra cima logo, independente de ter torcida maior, número ou não, foi pra cima. E o Flamengo falou, opa, esse é o Palmeiras, que até então, antes da Libertadores, o Flamengo estava massacrando o Palmeiras. Era jogo que teve em Brasília, que teve goleada, Supercopa do Brasil, que o Palmeiras saiu até na frente, mas o Flamengo conseguiu ganhar nos pênaltis. Então, ou jogos iguais, ou jogos que o Flamengo foi melhor, mas nunca o Palmeiras melhor. O Palmeiras jogou um jogo decisivo e venceu. Isso que me alimenta esperanças para poder ganhar do Flamengo. E o que eu tinha citado, o que o São Paulo não fez, o que o São Paulo permitiu, foi o tal da liberdade. Como é que você vai pegar um Flamengo no Maracanã, você não tem um meio de campo bem formado? O São Paulo tinha Nestor, o São Paulo tinha Pablo Maia, nenhum deles marcam. Isso é um prato cheio para quê? A Arrascaeta poder dar a bola para Bruno Henrique, dar uma bola para um Gabigol, dar uma bola depois para o Marinho. O Flamengo já é difícil de ser batido, você marcando duro. O Flamengo estando com liberdade, o Flamengo com certeza vai vencer. Eu só esperava, pelo retrospecto, até pelo Maracanã, eu pensava que o jogo seria mais fácil. Engrossou no 1-1, depois o Flamengo foi à forra. Né? Então, acho que é isso. O que o São Paulo fez ou deixou de fazer, o Palmeiras não pode fazer. Liberdade no meio de campo, não, nem pode. Que tire um Scarpa e coloque um volante a mais. Que você coloque um Jailson junto com o Danilo, junto com o Zé Rafael, para poder encorpar mais o meio de campo. Deixar sozinho um Veiga na ligação de meio campo ataque. Você sacrifica, no caso do Palmeiras, sacrifica-se a criação para poder, no caso, deixar o time mais compacto, para não deixar essa liberdade. Que sabe que o Flamengo pode dar campo para o Palmeiras, mas a resposta do Flamengo e o Palmeiras tomar a bola nas costas pode ser perigoso. Acho que é isso. Hoje o Palmeiras não deve fazer o que o São Paulo fez. Liberdade para o Flamengo. E o que o Palmeiras pode fazer? Usar de exemplos bons para si, contra o próprio Flamengo mesmo. Eu pude usar exemplos que fez contra o Independiente Petroleiro, o Deportivo Táchira, mas não tem como comparar situações que goleou de 4-0, 8-1. Não tem como comparar, sabe por quê? Porque o Flamengo é melhor que tudo isso aí. Se eu tô falando que o Flamengo é melhor até que o próprio Palmeiras, você acha que eu vou querer pegar retrospectos bons do Palmeiras contra equipes fracas? Não tem como. O que eu acredito que pode ser o seguinte: o Palmeiras tem que fazer sucesso dentro da sua forma de jogar, mas fazendo a leitura correta em cima do Flamengo. Porque o maior erro dos técnicos brasileiros, o que é? E o que o técnico português Abel Ferreira faz diferente? O técnico brasileiro, ele forma a sua equipe dentro da sua equipe, não olha para o adversário. 2 linhas de 4, bota 2 na frente, faz aquela correria e pronto. O Abel não, o Abel ele monta o seu time de acordo com o adversário. Um dia eu posso jogar com 3 zagueiros, hoje é só com 2. Vou jogar com 2 alas abertos, um atacante enfiado, sem atacante.
Então, sem atacante é uma coisa que o Palmeiras vive muito, que o Palmeiras não tem um atacante de verdade. Muitos cantaram a pedra. Ah, agora vai o Rafael Navarro. Eu até falei bem dele no vídeo do 8-1 contra o Independiente Petroleiro. Mas ele não pode ser o nosso 9. Ele pode ser um bom reserva. Uma saída do um Daverson. Rafael Navarro, com o tempo, pegando bagagem, pode ser o nosso o reserva do 9. Entrar no segundo tempo com a partida já resolvida. Mas achar que ele fez 4 gols contra um time fraco boliviano, fora da altitude, você acha que ele vai fazer o mesmo contra o Flamengo? Não, se fizer, maravilha, cala minha boca, legal. Mas normalmente, quem encara o futebol com naturalidade e seriedade, não vai acontecer. Muito difícil. Depende da situação de jogo. Eu não acredito que ele vai fazer isso com constância. E o do Palmeiras tem que fazer isso aí. O que é? É povoar meio de campo. Quando for efetivo no ataque, não perder chances. O Flamengo, um dos pontos fracos do Flamengo é a defesa não é boa. Por quê? Tem Davi Luiz, que ele é zagueiro, mas ele não aguenta ficar na zaga. Ele se lança para o ataque. Deixa o companheiro dele sozinho. E isso foi uma das peças-chave para o Brasil ter tomado 7-1 da Alemanha. Ele ia para o ataque, deixava o zagueiro sozinho. Então você vê situações difíceis de jogo. Você acha que o Palmeiras pode não vencer o Flamengo? Pode. Dá para se vencer. Dá para se vencer o Flamengo. Com o quê? Com as próprias armas do Palmeiras, olhando para o Flamengo. Então, quando tem a chance, no caso, poder matar. E também, no caso, e onde é que entra o meio campo bem enxuto? É poder suportar a porrada do Flamengo. Que o Flamengo vai vir para cima. O Flamengo dá o campo, meio que parecido com o que o Palmeiras faz. O Palmeiras joga a isca, dá a bola para o adversário. Aí ele vem. Se ele bate contra a parede, a resposta é muito forte. O Abel usa muito isso aí. Eu gosto do Abel porque ele usa os pontos fortes para si, de todas as equipes que o Palmeiras enfrenta. A forma que o São Paulo ataca, que um Corinthians ataca, que um Flamengo ataca, um Atlético Mineiro ataca. Mas cada time tem a sua particularidade, tem a sua situação de jogo. Eu citei Corinthians agora, porque quarta-feira é o Flamengo. Sábado já é o Corinthians. Então o Palmeiras, que somou 1 ponto em 2 jogos, perdeu 5, tem que vencer. Pela situação do campeonato, tem que vencer do Flamengo, tem que vencer do Corinthians. Pela obrigação dos pontos. Se fosse uma situação no meio de campeonato, lá para a virada do turno, perder para um Flamengo e perder para um Corinthians em seguida, dói, é triste, vai ter a zoeira da torcida, mas seria normal, porque o Flamengo é muito forte, o Corinthians é clássico, mesmo o Palmeiras estando melhor que o Corinthians, é clássico, não tem como ser diferente. Então, mas do Corinthians a gente vai falar no pré e pós-jogo da partida contra o Corinthians, focando no Flamengo, é isso. E uma coisa que eu quero bastante é que não tenha, uma parte que eu queria falar é dessa participação da arbitragem, que não está sendo só culpa do juiz, culpa até do VAR, que muitos diziam que o VAR vindo para o Brasil ia resolver os problemas. Resolveu alguns, mas o que o Palmeiras sofre com a arbitragem, ainda com a presença do VAR, a arbitragem marca ou não marca, o VAR chega lá e analisa, tem todas as câmeras possíveis e o tal da interpretação julga errado a situação. O que a gente viu na final do Paulista foi um total, tipo assim, a gente perde todo o respeito e todo o apreço com o VAR, que era para ser era para ser uma ferramenta digna para o futebol poder agilizar, para poder melhorar a qualidade. Você vê as interpretações, uma mão que estava no peito do Marcos Rocha que bate na mão, o juiz marca pênalti. Depois de ter olhado o VAR, no jogo da volta, o Éder abre bem o braço aqui. Não, porque tipo assim, no caso foi involuntário. Por que não tem o mesmo critério? O que mata até o VAR é a maldita da interpretação. Uma mãozinha aqui no peito, bateu, é pênalti. O jogador do São Paulo abrindo o braço consideravelmente, o movimento não foi julgado que não foi pênalti.
Então e foi claro, você for jogar minimamente ou você não dá pros dois, ou você dá pros dois. Então é isso aí que a gente pega. Se a gente acha que as coisas são combinadas, resultados são casados. Por quê? Porque vira palhaçada. A gente perde achar que o futebol é uma instituição séria. Acho que nunca foi, né? A gente que torce, a gente brinca com o rival quando a gente ganha, também sofre brincadeiras quando a gente perde, mas achar que o futebol é sério, mesmo querendo se iludir, achar que é sério, mas não é sério. Então é isso. Eu acho que o Palmeiras tem condições, sim, de vencer o Flamengo, porque tem potencial. Quando eu citei bastante o São Paulo, porque foi o último adversário do Flamengo, buscar fazer o que o São Paulo não fez. Que o São Paulo em grandes jogos é brincadeira. Quer pegar equipes melhores que o São Paulo, que o próprio São Paulo, e jogar de peito aberto. Ninguém marca na linha de meio de campo. Ah, mas o São Paulo não tem volante que marca. Puxa o moleque da base, não é possível que numa base fala que Cotia é tão bom assim que não tem alguém que marque melhor do que Pablo Maia, do que o Nestor, que são bons em apoio, meio que parecido com o que o Zé Rafael faz, mas para marcar ele só compõe espaço, ele não marca ninguém. Então essa aí vai também as opções do técnico, opções da qual o Abel não pode ter, é o tal da liberdade para o Flamengo. O Flamengo é perigoso, deu liberdade, vai tomar 2, 3, vai tomar 4. Então o Palmeiras não pode cair nessa armadilha que o Flamengo vai propor. Propôs contra o São Paulo, ganhou do São Paulo. Então o Palmeiras não faça esses erros. Esse é o exemplo que o Palmeiras não pode fazer. E o que o Palmeiras tem que fazer é jogar como o Palmeiras. Jogar como o Palmeiras contra o Flamengo também. E já jogou contra. E saiu vencedor no jogo mais importante. Perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu o jogo do Brasileiro. Mas na final da Libertadores, saiu vencedor. Daquele jeito, mas saiu vencedor. Quem levantou a taça foi o Palmeiras. Então em grandes jogos, o Palmeiras se mostrou protagonista. Esse é o mais um. Encarar esse jogo de Brasileirão pela terceira rodada, encarar como fosse uma final de Libertadores. É óbvio que não, a motivação, tudo isso aí não conta, mas o Palmeiras tem que encarar. O que conta nesse caso até porque o Palmeiras, por que caiu tanto de rendimento? Por que é um Palmeiras na Libertadores? Por que é um Palmeiras no Brasileirão? É o tal do cansaço. O Palmeiras agora não vai ter descanso, como ninguém vai ter descanso. Então as oscilações vai ser normal. É óbvio que o foco é maior na Libertadores, até porque os adversários na primeira fase são mais fracos. Isso é notório. É óbvio que um Deportivo Táchira e um Independente Petroleiro são notoriamente mais fracos do que um Ceará, do que um Goiás, do que um Flamengo. Então nem se fala. Então o Palmeiras tem que se analisar, né? Porque venceu de 4-0, 8-1, que vai ganhar de um Flamengo simples assim. Simples não vai ser, mas o cansaço conta muito. Vai ter Copa do Brasil, Libertadores, acabou o Paulistão, já começou Brasileirão. Então não tem tempo para treinar. Como é que a gente pode cobrar um treinador? Rogério é ruim, Paulo Souza é ruim, Abel Ferreira é ruim. Não tem tempo para treinar. Ele bota o jogador em campo e joga. Ele orienta durante o jogo. Aí é complicado. Mas pouca gente entende. Muita gente critica. Mas então vamos ao jogo, né? Torcer que o Palmeiras vença com muitas dificuldades, mas que saia vencedor. Porque nós torcedores pedimos que o Palmeiras vença e a tabela do Palmeiras também pede que o Palmeiras vença. Porque imagina só, o Palmeiras somando pontos contra um Corinthians, somando pontos contra um Flamengo. Já pensou? Flamengo e Corinthians numa semana você sai vencedor, a moral que vai dar pro time e os pontos que o Palmeiras vai conseguir saltar na tabela. Tá tudo muito agrupado ainda, o Palmeiras está no pelotão de trás, porque só somou um ponto apenas. Mas, se tratando de Palmeiras, tudo pode acontecer. E nós torcedores vamos torcer.